vamos retomar. Se vocês quiserem começar a retomar colocando as questões, não sei se o Adil quiser tentar formular um pouco melhor a questão dele, senão a gente segue. Ou a Carmen também. Oi. Eu não sei, eu posso também me deter um pouco sobre isso, tentar formular melhor depois. Mas o que eu fico pensando assim, sobre essas coisas é, às vezes, uma dimensão genética mesmo, de compensar, colocar essas questões, né, sobre a potência, sobre a atualidade, a possibilidade, em vista de um ser como o ser humano que, de certa maneira, faz uma experiência em algum momento, mas já fez diversas experiências em outros momentos, né? E o quanto que isso perpassa, né? As experiências futuras e essa questão da possibilidade. Isso é um aspecto. Outro aspecto é pensar a própria relação, né, do ser humano como um ser sensível, que é afetado pelos objetos e sofre impressões e tem essa experiência de uma autoafecção, né, que você está colocando. E, e o quanto que as questões, as reflexões acerca disso se renovam na atualidade, em que essa própria relação, né, entre o sujeito que percebe e o objeto que é percebido, o quanto isso não sei, modernamente parece que é pensado de uma maneira complexa, né? O quanto que o agente coloca conteúdo na própria percepção, organiza a percepção de uma certa maneira, né? Fiquei pensando mais a partir desses problemas, assim, mas não tem uma questão assim muito clara. Mas então, agora eu acho que eu entendi esse ponto que você falou. Então, exatamente, isso é um modo moderno é o tipo de problema que é um problema para o moderno. Só que o que o Agamben tá tentando trabalhar é exatamente uma coisa para a qual ele está indo para o antigo fazer recurso, exatamente porque ele não está procurando isso que o moderno está procurando, né? Ele está procurando uma outra coisa. Então ele até encontra isso no moderno, mas ele, por exemplo, eu dei há 2 semestres atrás o curso sobre a leitura que ele faz do Kant, da crítica da razão pura, mas para pensar o experimento língua. Mas aí, assim, o que interessa a ele no Kant? O que interessa a ele no Kant é exatamente essa dimensão que o sujeito não tem como construir. Porque o que interessa para ele no Kant? O que interessa para ele no Kant é o número, é a coisa em si. Ou seja, exatamente esse ponto de impossível, né? Então, só que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que nesse ponto onde o sujeito encontra isso que não pode ser construído e constituído por ele, nesse ponto, na verdade, o que ele está fazendo é a experiência de si mesmo, é uma autoafecção, que o Kant vai chamar isso de experimento da razão pura. Entendeu? Por isso que esses objetos nem se pode chamar de objetos, né? Mas eles são objetos puramente pensáveis, né? Então, por isso eles chamam de número, né? Mas eles não podem ser conhecidos, né? Então, para você ver que quando o Agamben se aproxima, por exemplo, desse filósofo moderno por excelência que é Kant, ele não está interessado naquilo que nesse papel que o sujeito tem na constituição dos objetos, nada disso interessa a ele. O que interessa a ele é exatamente o que escapa a esse poder de constituição que o sujeito tem sobre os objetos. Portanto, alguma coisa que não é sequer objeto. E o que mais interessa a ele é que quando o sujeito aparentemente está fazendo a experiência disso, isso é muito claro no Kant, o que se mostra ali é que ele está fazendo experiência de si mesmo, mas não de um si mesmo enquanto constituidor da realidade,
tem uma autoafecção ali que é uma de si mesmo enquanto razão pura. É por isso que o Kant vai chamar de Experiment der reinen Vernunft. É aí que está a inspiração para o Agamben construir essa coisa do experimento língua, né? Então, ele não está interessado nisso, que é a questão moderna por excelência, que é como é que os objetos das sensações ou das percepções são constituídas por faculdades que são faculdades subjetivas. Por isso que ele chama atenção nessa conferência para o fato de que onde não existe a categoria de sujeito, onde não existe a ideia de faculdade enquanto faculdade de sujeito, o que eu tenho? Eu tenho a potência. Eu tenho a teoria da potência. Entendeu? Então, eu acho que não é por acaso que esse ponto que você está tocando é exatamente o ponto que não vai interessar para o Agamben. Né? E talvez puxando isso para outro aspecto, assim, que de certa maneira a minha inquietação parte de uma leitura que eu tenho mais feita assim, do Spinoza e da ontologia espinosista e a questão da potência ali, que eu já ouvi muito falar nesse sentido de que não tem essa distinção potenciato, essa distinção é renovada de alguma maneira. Não saberia explicar muito bem de que modo, mas partindo dessa noção assim, muito en passant e da concepção dos seres como seres dotados de uma potência de agir e potência de padecer, né? Essa potência que é, digamos assim, uma potência dupla, né? A afecção não como uma afecção simplesmente passiva, mas uma afecção ativa também. E aí como pensar a partir a partir disso, né? Mas enfim, eu estou só trazendo esse contexto para tentar expressar um pouco de onde vem minha inquietação, assim. E achei interessante de tentar formular um pouco melhor isso, né, para ter trabalho. Bom, eu não conheço Spinoza, né? Como já disse para vocês, mas lá no livro Teta, o Aristóteles vai falar exatamente dessa. Que, num certo sentido, ele começa falando isso, que toda potência de fazer, a ela sempre corresponde uma potência de sofrer. Então, você tem o Poen e o Pasquim, né? E é por isso que ele, logo depois de explicar isso, que ele vai chegar àquela frase, que é a frase que o Agamben ama, mas o Agamben não cita o contexto anterior, que eu trabalhei aqui com vocês, que ele, quando ele diz que toda potência é sempre impotência do mesmo em relação ao mesmo, né? Então, essa frase vem exatamente como uma espécie de coroamento de um raciocínio que está trabalhando exatamente essa, essa ideia do Aristóteles é que, por exemplo, se um objeto tem a potência de me bater, eu tenho a potência de ser abatido. E aí não é muito claro de quem que é a potência, entendeu? Porque não tem como essa potência ativa não corresponder a uma potência passiva, entendeu? Então ele está falando sobre isso. Isso é logo o primeiro capítulo do livro Teta, né? Que isso que depois os intérpretes medievais vão chamar de potência ativa e potência passiva. O Aristóteles não usa essa nomenclatura. Ele vai dizer potência de agir ou de fazer e de sofrer, né? Agora, para mim, a questão da autoafecção no Agamben é essa questão da fazer a experiência da própria potência. Isso que é a autoafecção para ele, né? Mas, enfim, vamos continuar elaborando, trazendo essas questões, né? Porque aí a gente vê se a gente consegue elaborar alguma coisa a partir disso, né? Bernardo também quer colocar uma questão. Sim, não é uma questão rápida, até para não entrar muito, né, já são 3h30, mas enfim, Não, mas não tem pressa. Não, eu acho interessante porque a inquietação do Adil é um pouco a minha também, porque eu também estudo Spinoza e tal, e a gente acaba tendo afinidades eletivas, né, quando a gente vai discutir
É. Isso aí. Quando a gente vai discutir as coisas, o Spinoza ele fica meio voltando, né? Mas isso que o Ádio falou, né, sobre a relação, né, entre sujeito e objeto, eu acho que ela emerge de uma maneira interessante, que a gente estava até discutindo na última aula, né, sobre a diferença que o Aristóteles faz entre pensar e perceber, né, no De Anima, e como ele conceitua, né, o perceber como algo que não depende de si mesmo, mas é necessário que subsista um objeto da percepção sensível, né, particular e exterior. E aí eu trouxe, né, aquela frase do Marx no Capital, né, quando ele fala que é, para ter uma boa digestão não basta um bom estômago, né? Que, de certa forma, é uma questão fundamental para o Marx é que no modo de produção capitalista, a forma característica da relação com a potência é sempre uma relação onde os sujeitos eles são destituídos dos objetos externos, né, necessários para que eles realizem as suas potências, né? Então um pouco da questão, né, da alienação é essa, né, a ausência de algo externo que serviria, né, para me completar e permitir com que eu realizasse a minha potência, né? Porque bons estômagos podemos todos ter, né? A questão é um pouco como a relação com o objeto se constitui. E aí eu acho interessante a gente discutir um pouco a forma com que o Agamben traz o Aristóteles, né? E como ele vai insistir nessa questão da autoafecção, ela é interessante, porque de certa forma, pelo que eu tenho entendido das nossas aulas, me parece muito mais que ele vai tentar entender a autoafecção num sentido de não depender dessa questão que é essencialmente moderna, né, de tentar conceituar a relação do sujeito com o objeto, né, mas de voltar a essa pré-teoria do sujeito, né, se a gente pode chamar assim, né, do Aristóteles e entender como não basta conceituar essa mediação entre sujeito e objeto para entender o problema da potência, né? É necessário conceituar, de certa forma, a imediatez, né, do sujeito com sua própria potência, né? Pelo menos me parece que é esse o caminho que ele vai seguir. Então, a gente pode dizer que o objeto é o próprio sujeito. Nessa experiência de potência que o Agami está querendo pensar, não é que não tem objeto, é que o objeto é o próprio sujeito. Isso quer dizer que a experiência, a gente pode dizer, aí se a gente for para um Lacan, né, o que o Lacan fala do objeto A, por exemplo, né, é exatamente essa experiência que o sujeito faz da sua própria objetalidade. E por exemplo, na psicanálise, isso é claro, né, para o Lacan, né, é exatamente nessa experiência que o sujeito faz da sua própria objetalidade que se abre para ele, que se abrem possibilidades. Né? Por quê? Porque essa objetalidade ela é totalmente indeterminada. Né? Enquanto que como sujeito ele está totalmente determinado, né? Ele está totalmente determinado, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem estado civil, ele tem profissão, ele tem nacionalidade, ele tem sexo, ele tem gênero, ele tem. Né? Quando o sujeito ele é totalmente preso e tá como objeto. Não. Como objeto. Então, quando o Agamben fala de autoafecção, né, é um pouco, assim, se eu pudesse dizer em termos lacanianos, eu diria que é uma certa experiência de objetalidade. Né? Então, não é que não tenha um objeto. Por isso que o Lacan, quando ele vai ler a questão da angústia do Heidegger e no Freud, ele mostra assim, tem uma coisa em comum no Freud e no Heidegger, que o Freud e o Heidegger dizem que a angústia é sem objeto.
Aí o Lacan falou assim, não é sem, não passando, né? Não sem objeto. É porque ele vai dizer que o objeto da angústia é o objeto A. Então, tem um objeto. É claro que não é um objeto sensível, um objeto localizável na realidade, entendeu? Porque isso é por isso que o Freud e o Heidegger, todos dois dizem isso, que a angústia sem objeto, porque, num certo sentido, está certo, Lacan sabe disso. Porque não tem nenhum objeto sensível ali que possa ser, é esse o objeto que está me causando angústia. Né? Então, eles dois vão dizer, o Freud e o Heidegger, né, que não tem um objeto da angústia, diferentemente do objeto do medo, né, do não sei o quê, que são objetos localizáveis no mundo e tal. Então, a angústia é sem objeto. Aí o Lacan vai dizer assim, não é sem objeto. Só que o objeto que o Lacan vai dizer que é o objeto da angústia é, de certo modo, o próprio sujeito como objeto, né? Isso que ele vai chamar de objeto A, né? Então, o próprio sujeito na sua objetalidade, né? Então, do mesmo modo que lá, né, no experimento língua, né, o que o Agamben está dizendo? Ele está dizendo que a experiência da língua não é a experiência de... É uma experiência em que a língua ela não fala de nenhum objeto externo a ela, mas ela fala de si mesma. Né? Então, é lá na crítica da razão pura. Né? O que é o número? Né? É alguma coisa que não é um objeto do mundo externo, porque é alguma coisa através da qual a razão pura faz a experiência de si mesmo. Então, sempre esse movimento de, de remetimento que o Agamben vai encontrar como sendo característico da experiência da potência, que ele está querendo levar para pensar a experiência da língua. Entendeu? Tá para tentar pensar o que seria uma experiência da língua que não fosse uma experiência dos objetos referidos pela língua, mas que fosse uma experiência da própria língua em si mesmo. Então, aí o que a gente vai chegar? A gente vai chegar numa dimensão que é a objetalidade da língua. A objetalidade da língua, isso quer dizer a materialidade da língua. Então, por exemplo, essa autoafecção, essa passividade, o Agamben também vai chamar isso de matéria. Entende? Então, a autoafecção ela envolve essa questão da matéria, da materialidade. Né? E a matéria, para o Aristóteles, ela sempre está junto do quê? Da potência, né? Assim, o que tem potência é a matéria, né? Para Aristóteles. Só que a matéria, ela é um não ser, né? Ela é um não ser para Aristóteles, né? Porque exatamente isso, ela é totalmente indeterminada, né? Assim, o que ela é, né? Então, eu acho que essa coisa como se eu pego essa coisa aí do estômago, né? Que você está trazendo do Marx, é como se o estômago fizesse a experiência do próprio estômago, da própria potência de digerir, né? Igual o olho que se vê, o olho que vê o ver, né? Que o Aristóteles está trabalhando ali no No Diana. caso, a experiência do estômago para o Marx é a fome, né? Como ele está discutindo a Exatamente. esfoliação, é isso, né? Isso, exatamente, né? Então, do tipo, então, a fome, aí você tocou um exemplo ótimo. Por quê? Porque a fome é um pouco como se fosse a visão do escuro. A fome está para o estômago como o escuro está para a luz. Entende? Então, é um pouco disso que ele está falando quando ele está falando da potência de não. Então, o estômago é potência de digerir, mas é também potência de não digerir. Então, vamos chamar essa potência de não digerir de fome, né? Então, seria esse um pouco o correspondente, né? Como ele diz... Quando ele fala lá na abertura do Capital, assim, a mercadoria é um objeto que vem suprir uma necessidade, venha ela do estômago ou da fantasia, né?
É, eu acho que por ali a gente poderia começar alguma coisa desse tipo, né? Bom, mas ótimas perguntas. Eu acho que é assim que a gente vai começar a avançar alguma coisa, né? Sim, a gente pode pensar a privação no sentido de falta, mas a gente, Carmen, também pode pensar a privação no sentido de não de faltar, mas de ter, né? Então, do mesmo, entende? Por isso que ele vai dizer, por isso que ele diz, ele cita essa frase do Aristóteles, ó, eu vou colocar aqui, pera lá, deixa eu botar no modo de. Sem dúvida. A música silenciosa, a escuta do silêncio, aquela frase, tem uma frase do Riobaldo que eu adoro, que é lá no Grande Sertão Veredas, e quando ele fala, o senhor sabe o que é o silêncio? Aí ele responde, é a gente mesmo demais, né? Então, Carmen, pegando até essa resposta do Riobaldo, lá em Grande Sertão Veredas, eu acho que seria muito mais no campo do demais do que da falta, né? Então, aqui no livro Teta, não, aqui ainda não é o livro Teta. É o livro Teta, mas não é o Lambda. Ah, então aqui, tá vendo? Quando ele diz, às vezes ser potente, às vezes parece ser potente por possuir algo, outras vezes por ser privado disso. Se a privação é de algum modo uma possessão, entende, Carmen? Então isso quer dizer que não necessariamente, quer dizer, ou se você dizer assim, a falta, você pode pensar que a privação é falta, mas como se a falta fosse um modo de ter. Então eu acho que quando ele diz se a privação é de algum modo uma possessão, uma rexis, de modo que é potente por possuir a possessão de algo ou por ter a privação disso. Aí o próprio Aristóteles diz: se é que é possível possuir uma privação. Então, possuir uma privação, eu acho que não. Eu acho que o que ele está tentando é pensar essa privação não como uma falta, mas como a presença de uma certa negatividade, né? Que nesse sentido deixa de ser negatividade, né? Que é exatamente a presença da potência, né? Então, eu não sei se é uma falta. Eu acho que tem mais a ver com o pleno do que com o faltoso, eu acho. Então, por exemplo, no experimento língua para o Agamben, o indizível some, né? Porque aí a língua não busca mais dizer alguma coisa que estaria para além dela, mas ela é um modo de se autodizer, né? Então o problema do indizível some, né? Então, vamos voltar aqui. Ele diz assim: essa passagem aqui do Temicho é incrível.
Se a sensação não tivesse uma potência, tanto para o ato quanto para o não ser em ato, se ela fosse sempre e apenas em ato, não poderia nunca perceber o escuro, nem ouvir o silêncio. Do mesmo modo, se o pensamento nous não fosse capaz tanto do pensamento como do não pensamento, anoia. Percebe que ele forma anoia do mesmo modo que o Aristóteles produz a dinamia, né? Então, se o pensamento não fosse capaz tanto do pensamento como do não pensamento, não poderia nunca conhecer o mal, o sem forma, o sem figura. Se o pensamento não tivesse nada de comum com a potência, não conheceria as privações, né? Então, ele vai tentar pensar a privação não como uma falta, Carmen, mas como uma presença. É um jogo, né? Uma presença de uma ausência, né? Não conheceria as privações, né? Então, eu acho que essa passagem do Temístio, ela já dá a interpretação que o Agamben deu do Aristóteles, né? Então, aí ele vai dizer assim: a grandeza, mas também a miséria da potência humana é que ela é também e sobretudo potência de não passar ao ato, potência para as trevas. Se considera que skotos, né, que essa palavra grega que está se traduzindo aqui por escuro ou por treva, né? Se considera que skotos, no grego homérico, são, acima de tudo, as trevas que invadem o homem no momento da morte, é possível medir todas as consequências dessa vocação anfíbia da potência, né? Anfíbia porque tanto para o ato quanto para o não ato, né? Toda potência é ao mesmo tempo potência de não, né? A dimensão que ela atribui ao homem é o conhecimento da privação. Isto é, nada menos que a mística como fundamento secreto de todo o seu saber, de todo o seu agir. A ideia medieval de um Aristóteles místico mostra aqui a sua pertinência. Então, ele amarra isso com a questão da mística, né? Que é uma questão, né, que persegue o Agamben, né? Eu escrevi um artigo para isso, né, que se chama Mística e Linguagem, de George Agamben, né? Que depois, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no mural. Então, essa ideia do conhecimento de uma privação como sendo uma ideia mística, né? Uma ideia do místico, né? Como se o místico, como se a experiência mística fosse a experiência dessa privação, né? E aí ele fala dessa ideia medieval de um Aristóteles místico, né? Se a potência fosse de fato apenas potência de ver ou fazer, se ela existisse como tal só no ato que a realiza, e tal é aquela que Aristóteles chama natural e atribui aos elementos e os animais alógicos, então não poderíamos jamais experimentar a obscuridade e a anestesia. Não poderíamos jamais conhecer e, portanto, dominar a estéresis, né? Então, exatamente isso que ele quer pensar, né? Qual é a relação que o ser humano tem com a privação, né? Que conhecimento é esse que é o conhecimento da potência, da privação, né? O homem é o senhor da privação, porque mais que qualquer ser vivo, ele é, em seu destino, destinado à potência, né? Então, ele conhece a privação por causa da potência. Mas isso significa que ele é também entregue e abandonado a ela, no sentido de que todo o seu poder agir é constitutivamente um poder não agir. Todo o seu conhecer, um poder não conhecer. Então, porque eu faço a experiência da potência, eu faço sempre a experiência de poder agir, mas também de poder não agir. Por isso que ele fala, né, a grandeza, mas também a miséria.
eu posso, como também posso não. Eu posso ir, como também posso não ir. E é isso que vai definir essa grandeza e essa miséria, né? Então, isso que é o drama. É isso que gera um drama. Porque se a potência passasse sempre ao ato, eu nunca teria essa relação com a potência. E, portanto, eu nunca teria também essa relação com a potência de não, né? Então, eu dependeria muito de mim, né? Então, esse aqui é o. A gente depois já leu essa parte, né? Toda potência é impotência, né? Que é a coisa lá do teto, porque a gente começou por aí, né? Potência, vírgula, não liberdade, né? Não haverá nada de impotente, a gente viu também isso lá na metafísica, né? Aquela passagem super complicada, né? Então, aí vem esse último capítulo, que é o dom e salvação. E aí reaparece a questão do sofrer, da paixão, do Pasquem, né? Então, vamos ver se a gente consegue ler esse trecho final. É bem cabeludinho também. Vamos lá. Aí o Agamben conclui a conferência fazendo novas referências ao de ânima, né? Podemos agora responder as perguntas que tínhamos feito. O que acontece com a potência de não no momento em que o ato se realiza? Como pensar o ato de uma potência de não? São duas perguntas diferentes, né? Uma é se eu tenho sempre a potência de fazer como a de não fazer em relação à mesma coisa. Quando eu faço, o que acontece com a potência de não? Né? E isso é uma pergunta. E uma outra pergunta é: e se eu, em vez de fazer, se eu não fizer? Isso seria a realização da potência de não? Então, por exemplo, quando eu não escrevo, eu estou atualizando essa potência de não escrever, né? Então, como as pessoas dizem, é aquela coisa italiana, né? Que é o far niente, né? Que é não fazer nada, né? Il dolce far niente, né? Vocês conhecem essa é uma coisa muito característica da Itália, né? Uma expressão meio que o doce fazer nada, né? Então, como pensar o ato de uma potência de não? Eu também gosto muito. Aí ele vai dizer: a interpretação que propomos nos obriga a pensar de modo novo e não trivial a relação entre potência e ato. A passagem ao ato não anula nem esgota a potência, mas esta se conserva, e aí por isso que ele está falando de salvação, salvação, conservação, né? Tem a ver com a palavra grega soteria, né? Que a gente vai ver já já. A passagem ao ato não anula nem esgota a potência, mas esta se conserva no ato como tal, e particularmente em sua forma eminente de potência de não ser ou fazer. Aristóteles diz isso com clareza em uma passagem do De Anima, da qual podemos agora compreender todas as decisivas implicações, né? Então, voltando lá, né? Eu vou ler essa passagem na tradução que eu fiz dela, depois a gente vai ver no Agamben como é que ele traduz, tá? O termo sofrer, paschen, não é um termo simples, haplum.
pode significar, por um lado, uma certa corrupção pelo contrário, né? Então, se eu sou amassado, é porque algo me amassa, né? Então, se eu sou amassado, é porque alguma coisa é amassadora, né? Se eu sou visto, é porque algo me vê, né? Então, eu sou passivo. O termo sofrer não é um termo simples. Pode significar, por um lado, uma certa corrupção pelo contrário. Por outro, é antes a conservação do ser em potência pelo ser em ato. Olha só, Aristóteles é foda, né? Conservação aqui está traduzindo o termo grego soteria, né? Quer dizer, conservação, salvação, né? Então, por outro lado, é antes a conservação do ser em potência pelo ser em ato e semelhante ao modo como a potência se mantém, em relação ao ato. Então, o próprio Aristóteles já vai falar que há uma sobrevivência da potência em relação ao ato, né? De um manter-se da potência em relação ao ato. Aí ele vai dar um exemplo disso. É teorizando, no caso teorum aqui, né, é conhecendo, vocês também podem traduzir, é fazendo teoria, fazendo ciência, que se torna conhecedor aquele que tem a consciência. Ou seja, que se torna em ato conhecedor, né? Então, no momento que eu estou conhecendo, que eu estou teorizando, eu me torno conhecedor em ato. Eu que tenho a potência, mas essa potência, eu só me torno conhecedor em ato quando eu conheço. Aí ele diz, o que ou não é um alterar-se, pois o progresso é para si mesmo, para o ato. Então, se eu tenho a potência de conhecer e eu conheço, ou isso não é uma alteração, porque seria um progresso para mim mesmo e para o ato, ou é um outro gênero de alteração. Essa palavra epídosis, né, que eu traduzi aqui como progresso, o Agamben vai traduzi-la como de um outro modo. Ele vai traduzir assim: sofrer não é um termo simples, mas, por um lado, é uma certa destruição por obra do contrário. Por outro, é antes a conservação do que é em potência no que é em ato, e é semelhante a ele, do mesmo modo que a potência se conserva em relação ao ato. De fato, quem possui a ciência se torna contemplante em ato. E isso não é uma alteração, uma vez que há dom a si mesmo e ao ato. Aí, quando eu li isso, eu falei, mas por que ele traduz uma vez que há dom a si mesmo a ato? O que o Aristóteles está dizendo, você traduzir como progresso é muito mais inteligível, né? Isso quer dizer, se eu tenho uma potência, eu passo ao ato, isso não, para ele, isso não é uma alteração, porque esse movimento é um movimento para si mesmo e para o ato. Então, não há uma alteração. Aí ele traduz dom a si mesmo, não progresso em direção a si mesmo. Mas aí eu fui procurar esse verbo epídose, essa palavra epídosis. O primeiro sentido dela, mas que é um sentido transitivo, é dom voluntário.
Mas ela tem um segundo sentido, que é intransitivo, que é ação de se entregar a, donde tendência, desenvolvimento, progresso, crescimento. Né? Então, a mesma coisa é o verbo. O verbo é epididome, dar além, acrescentar, dar como dote, dar voluntariamente, por extensão, por exemplo, dar, enviar uma carta a alguém. Mas no sentido intransitivo, crescer, estender-se, fazer progresso. Então, o que o Agamben faz? Ele ele não opta pelo segundo sentido, que parece ser o sentido, pelo menos todos os tradutores que eu vi vão traduzir sempre como progresso, né? Ou seja, vão traduzir como se fosse um sentido intransitivo. O Agamben, não, ele traduz como dom a si mesmo. Eis auto epidosis. Ora, vocês veem que aqui, quando tem esse real tom, normalmente é o sentido intransitivo, mas ele ignora totalmente isso. Né? Ele ignora isso. Ele pega o primeiro sentido e acha que o Aristóteles está falando aqui de dom. Por isso que ele dá o título a esse último trecho da conferência de dom e salvação. Né? Então, sofrer não é um termo simples, mas por um lado é uma certa destruição por hábito contrário, por outro é antes a conservação do que é em potência no que é em ato, e é semelhante a ele, do mesmo modo que a potência se conserva em relação ao ato. De fato, quem possui a ciência se torna contemplante em ato, e isto não é uma alteração, não é um tornar-se outro, uma vez que há dom a si mesmo e ao ato. Eu acho isso um pouco enigmático para mim, por que ele quer essa coisa do dom. Aí ele diz assim, a potência, a única potência que interessa a Aristóteles, a que provém de uma rexis, de um ter, não passa ao ato sofrendo uma destruição, então é isso ele comentando, ou uma alteração, né? Então não existe alteração. Quando você tem essa passagem da potência ao ato, não existe uma alteração. Existe um ir em direção a si mesmo, uma epídosis. Seu pasren, sua passividade, consiste antes em uma conservação, aí ele coloca aqui, em um aperfeiçoamento de si. Quando ele faz isso, aí ele pega o sentido de epídosis como progresso, crescimento, desenvolvimento. Não? Epídosis, literalmente, dom adicional, significa também acréscimo. Guilherme de Meurberg traduz em Y id aditio, né? Adição, e temício glosa teleiosis, cumprimento. Devemos ainda medir todas as consequências dessa figura da potência que, dando-se a si mesma, se salva e cresce no ato. Então, essa não estou conseguindo. Bom, enfim, desisto. É isso aqui que é o estranho, né? O modo como ele está formulando isso, quando ele diz essa figura da potência que, dando-se a si mesma, se salva e acresce no ato. Que isso tudo é ele traduzindo essa epídosis.
Ou seja, quando a potência sobrevive ao ato, quando ela se conserva no ato, isso é um tipo de patos, é um tipo de Paschen, né? Em que ela não é eliminada pelo outro, mas ela sobrevive ao ato. E ela sobrevive porque ela se conserva e se acresce. Aí ele pega essa questão do dom, dando-se a si mesmo. Para mim, isso é bastante obscuro, tá? Mas vamos seguir. Então ele diz: essa figura da potência, ela nos obriga a repensar radicalmente não apenas a relação entre a potência e o ato, entre o possível e o real, mas também a considerar de uma maneira nova na estética o estatuto de criação e da obra, e na política o problema da conservação do poder constituinte no poder constituído, né? Então, isso é uma coisa que ele vai trabalhar depois, né? Até, inclusive, ele vai falar sobre essa questão lá no final da Tetralogia Homo Sapiens, no final do volume Uso dos Corpos, né? Isso quer dizer, como é que o poder constituinte sobrevive dentro do poder constituído, né? Porque isso que é essa ideia da sobrevivência da potência no ato, ou a sobrevivência do possível no real, né? Mas é toda a compreensão do vivente que deve ser reequacionada. Se é verdade que a vida deve ser pensada como uma potência que incessantemente excede suas formas de realizações. Está vendo? Não estou conseguindo voltar ali. Ah, não, talvez aqui, ó. Isso, pronto. Então, primeiro, essa passagem aqui, né, que eu acho bastante obscura. O que ele quer dizer com esse dando-se a si mesmo, né? Mas, de qualquer modo, então, quando ele diz uma potência que incessantemente excede suas formas e suas realizações, então, Carmen, aqui aparece essa coisa da potência não como uma falta, mas como um excesso, né? Como alguma coisa que excede as suas formas e as suas realizações, ou seja, uma potência que excede o ato, né? Uma potência que nenhum ato jamais conseguirá realizar totalmente, completamente, né? Por isso que é uma potência que sobrevive a todo e a qualquer ato, né? Que nenhum ato jamais vai conseguir dar conta dessa potência, né? Quer dizer, isso que o Agamben quer assegurar, né? Que isso que é a ética e a política dele, vamos dizer assim, né? É assegurar essa potência, né? É talvez só nessa perspectiva, e talvez só nessa perspectiva que possamos, enfim, compreender a natureza do pensamento, se é verdade, como Aristóteles não cansa de repetir, que é a potência que define a sua essência. Como ele escreve em uma passagem do De Anima de teor conclusivo, e aí a última passagem do De Anima que ele cita, quando o pensamento se tornou cada coisa, no sentido de que aquele que sabe é dito tal em ato, e isso acontece quando o pensamento pode passar ao ato por si mesmo, ele permanece ainda, então, de certa maneira, em potência. E pode, então, pensar a si mesmo. Então, é só quando o pensamento se mantém em potência que ele pode pensar a si mesmo. Essa passagem, a última que eu selecionei aqui, ó. Quando o pensamento se torna cada uma das coisas pensáveis, no sentido em que se diz ter ciência aquele que a tem em ato, né? Então, quando eu conheço um objeto, eu me torno esse objeto. O meu pensamento desse objeto
o pensamento se torna esse objeto que ele pensa. Quando ele pensa, esse objeto em ato. Então, quando o pensamento se torna cada uma das coisas pensáveis ou pensadas, talvez, no sentido em que se diz ter ciência aquele que a tem em ato, isso ocorre quando ele é capaz de passar ao ato por si mesmo, ele está, mesmo então, de certo modo, em potência. Todavia, não como antes de aprender e descobrir. E ele é capaz, então, ele próprio, de se pensar a si próprio. Então, essa figura, o Agami traduz de modo diferente, né? Ele tira uma parte, né? Essa parte aqui, ó, isso que está aqui entre colchetes é isso aqui que ele tirou, tá? Então ele vai dizer que o pensamento, ele faz a experiência de si, ele se pensa, não quando ele está pensando qualquer uma das coisas em ato. Por exemplo, eu penso esse copo, eu penso essa garrafa. Quer dizer, e aí ele se modifica porque ele agora tem um objeto e aí ele de algum modo é esse objeto, ele é o pensamento desse objeto, tá? Então, quando o pensamento se torna cada coisa, no sentido de que aquele que é dito tal em ato, no sentido em que se diz ter ciência aquele que a tem em ato, né? E isso ocorre quando ele é capaz de passar ao ato por si mesmo, ele está, mesmo então, de certo modo, em potência. Porque ele não vai esgotar a capacidade, a potência dele de pensar só porque ele pensou isso. E exatamente quando ele faz essa experiência dessa potência dele de pensar, que ele se pensa a si próprio. Então, quando ele se pensa a si próprio, ele está pensando essa potência de pensar. Não? Então, de novo, é um modo de autoafecção, ou seja, toda autoafecção é uma afecção da potência. Né? Aí ele diz, o que a tradição filosófica nos habituou a considerar como o vértice do pensamento e, ao mesmo tempo, como o próprio cânone da enérgia e do ato puro, o pensamento do pensamento, né? Então, por exemplo, quando Aristóteles fala de Deus, ele vai dizer que Deus é pensamento que se pensa e que Deus é ato puro. Mas nessa passagem aqui, o pensamento que se pensa não é ato, ele é potência. Né? Então, por isso que ele diz, o que a tradição filosófica nos habituou a considerar como vértice do pensamento e, ao mesmo tempo, como o próprio cânone da enérgia e do ato puro, o pensamento do pensamento, é, na verdade, o dom extremo da potência a si mesma, a figura acabada da potência do pensamento. Né? Então, o pensamento do pensamento não é o ato puro, ao contrário, o pensamento do pensamento é quando a potência se dá a si mesmo. Né? É quando o pensamento se pensa, é quando ele pensa essa possibilidade de pensar, essa potência de pensar. Né? Vai ficar faltando ainda a coisa da tabuleta. Mas, enfim, isso a gente vê da próxima vez, antes de voltar para a conferência sobre o Lacan. Alguma pergunta antes da gente encerrar? Bom, então, eu agradeço vocês e a gente fica por aqui. Eu vou encerrar a gravação.